Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. O texto diz que são mais que vencedores. O que significa isso? A palavra no texto original é uma das fortes expressões do apóstolo Paulo. Poderíamos traduzi-la como mais retumbantes vencedores. A Vulgata, eu creio, contém uma palavra que significa super vencedores, vencendo acima de todas as coisas. Ser vencedor para um cristão é algo grandioso. Como podem ser mais que um vencedor? Primeiro, eu creio que um cristão é melhor que outros vencedores em muitos sentidos, porque o poder mediante o qual vencem é muito mais nobre. Olhemos um vencedor que acaba de regressar das Olimpíadas gregas, que quase matou seu oponente em uma severa luta de boxe, e se aproxima para receber a coroa. Aproxime-se dele, olhe o seu braço, observe seus tendões e músculos. Vamos lá, os músculos do homem são como o aço, e você diz: eu não me surpreendo que você tenha golpeado e batido seu oponente. Se eu pudesse fazer uma máquina em aço e operada a vapor, poderia ter feito o mesmo, pois apenas a pura matéria esteve operando. Em sua constituição, és um homem forte e mais vigoroso que teu inimigo. Isto é certo, mas onde está a glória particular a teu respeito? Uma máquina é mais forte do que outra. Sem dúvida, devo te dar o crédito pela tua resistência, mas você é apenas um brutamontes socando outro brutamontes. Os touros, os galos de briga e todo tipo de animais teriam resistido a uma peleja igual e talvez pior. Agora, veja o campeão cristão regressando da luta depois de haver obtido a vitória. Olhem para ele, ele tem vencido a sabedoria humana, mas quando olho, não percebo nenhuma preparação nem astúcia. Se trata de uma pessoa simples e iletrada, que só sabe que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas obteve vitória sobre filósofos profundos, então ele é mais que vencedor. Tem sido tentado e provado de todas as maneiras, e não era tido como pessoa inteligente, era muito fraco, mas de alguma maneira tem vencido. Isso é ser mais que vencedor, quando a debilidade vence a força, quando a força bruta é frustrada pela gentileza e pelo amor. Isto certamente é uma vitória, quando as pequenas coisas vencem as grandes coisas, quando as coisas vis deste mundo derrotam as poderosas, e as coisas que não são vencem as que são. Este é precisamente o triunfo da graça. Vista da perspectiva do olho, dos sentidos, o cristão é débil e fraco como a água, embora saiba por fé que é irresistível. De acordo com os sentidos, é algo que deve ser pisado, pois não opõe nenhuma resistência, mas aos olhos de Deus se converte precisamente por sua gentileza e paciência em mais que vencedor. Além disso, o cristão é mais que vencedor, porque o vencedor que luta para vencer peleja por algum motivo egoísta, mesmo que o assunto seja patriotismo. E apesar do patriotismo ser uma das mais belas virtudes mundanas, é somente um magnífico egoísmo pelo qual uma pessoa se contente em seu próprio país, em vez de estar sujeito aos mais generosos pensamentos de cuidado para com todas as pessoas, todos os homens. Mas os cristãos não lutam por um conjunto de homens e nem por si mesmos. Lutam pela verdade, que é para todos os homens, mas especialmente por Deus. E tudo sofre sem ter nenhuma perspectiva de ganho terreno e ganância. São mais que vencedores, tanto pelo poder que os sustenta na luta, como pelos motivos pelos quais a suportam, que são melhores que os motivos e a força que sustenta outros conquistadores.
ele é mais que vencedor, porque não perde nada, nem mesmo na própria luta. Quando uma guerra é ganha, o lado vencedor, de qualquer maneira, perde algo. Na maior parte das guerras, o ganho raramente compensa o derramamento de sangue. Mas quando a fé do cristão é provada, se fortalece. Sua paciência, quando provada, se torna mais paciente. Suas graças são como o lendário Anteu, gigante da mitologia grega, filho de Poseidon, que quando era derrubado em terra, se levantava mais forte que antes de tocar a mão à terra. Pois o cristão, ao tocar em seu Deus e cair indefeso nos braços do Altíssimo, volta mais forte por tudo que é levado a sofrer. É mais que vencedor, pois não perde nada, nem mesmo na própria luta, e ganha assombrosamente através da vitória. É mais que vencedor sobre a perseguição, porque a maioria dos vencedores tem que forçar e agonizar para conseguir a vitória. Mas, irmãos meus, muitos cristãos, sim, todos os cristãos, quando sua fé em Cristo é sólida e seu amor a Cristo é fervoroso, têm descoberto que é fácil vencer, inclusive, os sofrimentos pelo Senhor. Contemplem a Blandina, envolvida numa rede, levantada no ar pelos chifres do touro e depois forçada a se sentar em uma cadeira para incineração em brasas, e ainda assim, invencível até o final. Os torturadores disseram ao imperador: ó imperador, nos sentimos envergonhados, pois estes cristãos zombam de nós quando sofrem crueldades. É verdade, os verdugos pareciam ser eles mesmos atormentados, pois se afligiam ao pensar que não podiam vencer as tímidas e frágeis mulheres, e nem mesmo as crianças. Devoravam seus próprios corações com ira, como a víbora mordendo a lima, se rompia seus dentes contra a férrea força da fé cristã. Não podiam suportar, porque aquelas pessoas sofriam sem se queixar, suportavam sem revidar, e glorificavam a Cristo em meio ao fogo, sem se arrepender ou se lamentar. Eu adoro pensar sobre o exército de mártires de Cristo, sim, e pensar em toda a Santa Igreja marchando pelo campo de batalha, cantando na hora do combate, sem nunca parar de cantar, sem omitir uma nota, e ao mesmo tempo avançando de vitória em vitória, cantando o sagrado aleluia, enquanto pisoteiam seus inimigos. Vi um dia no lago de Horta, no norte da Itália, uma comemoração de um dia sagrado para a igreja de Roma. Um número de barcos que procediam de todas as direções do lago se dirigiam para uma igreja que estava em uma ilha no centro do lago. E era singularmente belo ouvir o canto conforme os barcos se dirigiam em grande procissão, com todos os aldeões levando seus estandartes ao lugar designado para a reunião. O esguicho dos remos marcava o tempo para os remadores, e os remadores não deixavam de remar por estarem cantando. Nem a canção era desfigurada por causa dos esguichos dos remos, e foram se aproximando da ilha cantando e remando. E o mesmo tem acontecido com a igreja de Deus. A igreja tem aprendido a manejar ambos os remos, o remo da obediência e o remo do sofrimento, e cantar enquanto rema. Graças sejam dadas a Deus, o qual nos conduz sempre em triunfo em todo lugar. Ainda somos conduzidos a sofrer e somos obrigados a pelejar. Somos mais que vencedores, porque somos vencedores inclusive na maneira que lutamos. Cantamos no meio do calor da batalha, levantando alto o estandarte e repartindo os despojos no meio da batalha. Quando a batalha está em seu apogeu, então somos mais felizes. E quando a luta é mais severa, então somos mais bem-aventurados. E quando a batalha se torna mais árdua, então estamos tranquilos em meio à perplexidade, confiantes na vitória. Os santos têm sido, em todos os sentidos, mais que vencedores. Mais que vencedores, eu espero, neste dia, por ter vencido a seus inimigos, fazendo-lhes o bem, convertendo seus perseguidores por sua paciência. Para usar o velho lema protestante, a igreja tem sido a bigorna e o mundo tem sido o martelo. E embora a bigorna nada faça, a não ser suportar o golpe, tem quebrado todos os martelos, como continuará a fazê-lo até o fim do mundo. Todos os verdadeiros crentes que realmente confiam no amor de Jesus e realmente estão acesos nele,
Serão muito mais gloriosos que o conquistador romano quando marchava em seu cavalo branco como a neve nas ruas da cidade imperial, seguido por jovens donzelas, mães e anciãos que, reunidos junto às janelas e varandas, jogavam flores sobre as legiões vencedoras que desfilavam. Porém, o que é isso comparado com o triunfo que neste exato momento está sobre o grande exército dos eleitos de Deus que irão desfilar pelas ruas da Nova Jerusalém? Que flores são essas que os anjos jogam sobre a senda dos bem-aventurados? Que cânticos são esses que se levantam nos palácios de Sião, todos gritando e cantando com alegria, enquanto os santos marcham para suas habitações eternas? Quem são os vencedores? Considere cuidadosamente essas poucas palavras que direi. Os homens que têm vencido a batalha até agora são conhecidos somente pelas coisas que mencionei no princípio. Homens que creram no amor de Cristo por eles e que estavam possuídos pelo amor de Cristo, pois não tem havido outra distinção a não ser esta. Alguns têm sido ricos. A casa de César produziu mártires. Outros têm sido pobres. Só umas poucas inscrições dos túmulos das catacumbas têm sido escritas corretamente. Devia haver muitas pessoas pobres e iletradas que compunham a maioria das pessoas nas primeiras igrejas cristãs, mas todas as classes estão entre os vencedores. Bispos foram queimados e príncipes morreram nas fogueiras, mas mais numerosos eram os tecelões, alfaiates e costureiras. Os mais pobres entre os pobres foram valorosos como os ricos. Os sábios morreram gloriosamente, mas os iletrados também trazem a palma em suas mãos. As crianças pequenas também sofreram. Suas pequenas almas, lavadas no sangue de Cristo, foram avermelhadas pelo seu próprio sangue. Entretanto, os idosos não foram deixados para trás. Deve ter sido um espetáculo triste, porém glorioso, ver o ancião Leitmer, que estava com mais de 70 anos de idade, tirar toda a sua veste, exceto a sua camisa, e tendo se colocado de pé, disse, enquanto se voltava para o senhor Ridley: coragem, irmão, hoje acenderemos um fogo de tal proporção na Inglaterra, que pela graça de Deus nunca irá se apagar. E então foram queimados vivos. Ó anciãos, se desejam servir ao meu Senhor, ainda não passou a melhor parte de suas vidas para fazê-lo. Jovens, se querem ser heróis, agora é a sua oportunidade. Vocês que são pobres podem resplandecer com grande glória, como rico. E vocês que têm riquezas podem considerar como seu gozo se foram chamados para os lugares altos do campo de batalha do Senhor. Nesta luta há espaço para todos os que amam ao Senhor, e há coroas para cada um. Ó, que Deus nos dê um espírito e a força para nos alistarmos em seu exército e para lutar até receber a coroa. Deixe este ponto, queridos amigos, esperando que vocês o ampliem em suas considerações e pensamentos. O apóstolo nos diz claramente que o poder misterioso e irresistível que sustentou estas pessoas mais que vencedoras foi por meio daquele que nos amou. Eles venceram graças a Cristo, que era seu capitão. Muito depende do líder. Cristo os mostrou como vencer ao suportar o sofrimento pessoalmente, vencendo para constituir-se em seu exemplo. Eles triunfaram por meio de Cristo como seu mestre, pois suas doutrinas fortaleceram suas mentes. Os fez viris, os fez anjos, os fez divinos, em suma, os fez participantes da natureza divina. Mas acima de tudo, eles venceram porque Cristo estava verdadeiramente com eles e neles. Seu corpo estava no céu, pois havia ressuscitado, mas seu espírito estava com eles. Aprendemos em toda a história dos santos que Cristo tem uma maneira de infundir força sobrenatural nos mais débeis entre os débeis. O Espírito Santo, quando entra em contato com nossos espíritos pobres e vacilantes, nos cinge para algo que é absolutamente impossível para os homens realizarem sozinhos. Olhe o homem tal como é, e o que ele pode fazer? Irmãos, não pode fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Agora olhem para o homem com Deus nele, e vou inverter a pergunta: o que ele não pode fazer? Eu não vejo um homem ardendo naquelas fogueiras, eu vejo Cristo sofrendo nesse homem. Eu não vejo um mártir na prisão, senão o poder divino rindo ante o aprisionamento
e escarnecendo das cadeias de ferro. Não vejo uma virgem de mente sensível e de escassa educação contendendo com os sofistas e com os debatedores. Eu vejo o Espírito do Deus vivo falando através da sua linguagem simples, ensinando-a naquele instante o que deve dizer e demonstrando a verdade de que a loucura de Deus é mais sábia que os homens e que a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. É glorioso pensar que Deus toma as coisas mais insignificantes, as mais pobres e as mais fracas, e entra nelas e diz: venham todos vocês que são sábios e grandes, e eu vou envergonhá-los por meio daqueles que são tolos e fracos. Agora, venham vocês, demônios do inferno, venham vocês, homens da terra, que proferem ameaças e espumam com sua crueldade. Venham todos vocês, e este pobre ser indefeso irá rir com desprezo de vocês e triunfará no fim. Esse é o poder de Cristo. Perceberam o nome com que o apóstolo chamou o nosso Senhor neste texto? É tão significativo que eu penso que é a chave do texto: por meio daquele que nos amou. Sim, o amor que obteve a vitória. Eles sabiam que ele os amava, que os havia amado e que sempre os amaria. Os amou na eternidade passada e os amará na eternidade futura. Eles sabiam que se sofriam por sua causa, foi seu amor que lhes permitiu sofrer, para que fosse para eles a vitória definitiva e para a sua eterna e permanente honra. Eles sentiam que ele os amava. Não podiam pôr isso em dúvida, nunca desconfiaram desse fato, e isso foi o que os fez tão fortes. Amados, vocês são fracos hoje? Se voltem para ele que os amou. O amor de vocês está esfriando. Não vá a Moisés para aumentar o seu amor. Não examinem os próprios corações com a intenção de encontrar algo bom, mas vá direto a ele que os amou. Pensem nesta manhã que ele, nosso Senhor, abandonou o céu, e pensem em sua encarnação na terra. Pensem especialmente em seu suor de sangue no Getsêmani, e nas feridas do Calvário, e na sua sede ao morrer, e no Deus meu, por que me desamparaste? Pensem em tudo isso. Deixe que o amor de Cristo por vocês seja gravado com fogo em suas consciências. E na força disto, não temam nenhuma dificuldade, não sintam terror em nenhuma tribulação, tão somente marchem para a batalha de suas vidas, como os heróis antigos foram à batalha. E hão de retornar com suas coroas de vitória, como eles regressaram de suas batalhas. E descobriram que essas linhas que acabamos de cantar são certas de maneira totalmente divina. Aqueles que com seu líder têm vencido a batalha, pelos séculos dos séculos, estarão vestidos de branco. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, Senhor.
falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama.